Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, 12 de junho, sobre a revisão da vida toda. Logo de saída, você precisa saber que, desde o dia 6 de junho, o ministro Alexandre de Moraes juntou seu voto contra a revisão da vida toda, conferindo efeitos infringentes ao recurso do governo federal, o que mantém suspenso o direito de muitos aposentados escolherem a regra mais vantajosa para recalcular sua renda mensal inicial. Comente Revisão da Vida Toda já, para fortalecer a nossa luta, reunindo forças contra essa injustiça que sacrifica quem dedicou a vida inteira ao trabalho. Entenda agora um detalhe fundamental. A terceira discussão no Supremo Tribunal Federal sobre o tema trata da interpretação do artigo 3º da Lei 9.876 e não de alteração da Constituição. A tese firmada em dezembro de 2022 garantiu a opção pela regra definitiva aos segurados, que cumpriram as condições de benefício após vigência da lei. Mas o governo federal obteve um recurso suspendendo essa aplicação imediata. Isso significa que, enquanto não houver mudança legislativa, quem recebeu decisão favorável em primeira instância não vai ver os valores acrescidos em seu benefício. A logística desse processo está no tema 1102 e a arguição de descumprimento de preceito fundamental 2111 continua central. O que foi decidido em 10 de abril de 2025 apenas confirmou que não há escolha livre na regra de transição por força de interpretação cogente do Supremo. E agora, o perigo é a estabilização desse entendimento favorável à União. Os aposentados que conseguiram liminares e sentenças antes da suspensão nacional dos processos estão numa situação delicada, pois o pedido de suspensão apresentado pelo governo em fevereiro perde validade caso haja lei que restabeleça o direito. Mas, enquanto essa lei não vier, os números que você recebeu na conta não mudam. É essencial saber que o projeto de lei mais divulgado, de autoria do senador Paulo Paim, sequer saiu do papel em termos de despachos desde março de 2023. Em outras palavras, não há previsão de votação nem tramitação acelerada. E o texto atual prevê parcelas mínimas de R$ 4.000, com teto de até R$ 14.400, distribuídas em até 3 meses, bem abaixo dos atrasados, que podem ultrapassar R$ 100.000. O projeto de lei do senador Paulo Paim, que deveria ser a salvação da revisão da vida toda, permanece engavetado há mais de 2 anos. A proposta original previa o pagamento escalonado dos atrasados, mas com valores que representam apenas uma fração do que os aposentados realmente têm direito a receber. Essa morosidade legislativa demonstra como os interesses políticos se sobrepõem aos direitos dos trabalhadores que contribuíram durante décadas para o sistema previdenciário. A falta de movimentação do projeto revela ainda outro problema crônico do sistema legislativo brasileiro: a ausência de priorização de pautas que beneficiam diretamente os cidadãos. Enquanto projetos de interesse de grupos econômicos tramitam com velocidade impressionante, propostas que garantem direitos fundamentais dos aposentados ficam anos paradas nas gavetas dos gabinetes. Por isso, aposentado, lembre-se de que a última e única chance passa pela ideia legislativa de iniciativa popular. Este mecanismo inclui um parágrafo único ao artigo 3º da Lei 9.876, autorizando o segurado, a qualquer tempo, a optar pela regra de transição que lhe for mais favorável. Sem essa mudança, as teses do STF continuarão determinando interpretação rígida e desfavorável. Agora é hora de agir. Apoie a ideia legislativa de forma direta no portal da Câmara dos Deputados. O objetivo é alcançar 20.000 apoios, para que o projeto seja analisado em comissão e vá a plenário. Cada cidadão tem direito a dar um único apoio, e esse número de 20.000 é o limite para que se torne uma iniciativa popular de fato.
Os advogados sérios e as associações de defesa dos aposentados já orientam o preenchimento correto dos dados, evitando fraudes ou cadastros duplicados. A iniciativa legislativa popular representa uma ferramenta democrática fundamental que permite aos cidadãos proporem diretamente mudanças na legislação. No caso específico da revisão da vida toda, essa modalidade de participação popular se torna ainda mais relevante, considerando que os canais tradicionais de representação política têm se mostrado insuficientes para atender às demandas legítimas dos aposentados. O processo de coleta de assinaturas para a iniciativa popular exige organização e mobilização social. Cada apoio registrado no sistema da Câmara dos Deputados representa não apenas um número, mas a voz de um cidadão que exige o cumprimento de seus direitos previdenciários. É fundamental que familiares, amigos e conhecidos se unam nessa causa, disseminando informações corretas sobre como participar do processo. Enquanto muitos canais ainda prometem 20 revisões mágicas, buraco negro, buraco verde ou roxo, isso tudo não passa de manutenção de pirâmide financeira. A única revisão que ainda faz sentido é a da vida toda, e apenas se a lei for alterada. Não se perca em falsas esperanças oferecidas por quem lucra vendendo falsas soluções. O mercado das revisões previdenciárias se tornou um verdadeiro campo minado para aposentados despreparados. Empresas e profissionais inescrupulosos exploram a vulnerabilidade e o desespero de quem busca aumentar sua renda mensal, oferecendo serviços que não têm base jurídica sólida ou que já foram definitivamente rejeitados pelos tribunais superiores. Essas práticas predatórias não apenas causam prejuízo financeiro aos aposentados, que pagam honorários por serviços sem perspectiva de sucesso, mas também geram falsas expectativas que podem durar anos. Muitos aposentados gastam suas economias acreditando em revisões fantásticas que prometem aumentos substanciais no benefício, quando na realidade essas modalidades já foram definitivamente descartadas pelo Poder Judiciário. A revisão da vida toda, por outro lado, possui fundamento jurídico sólido e já foi reconhecida em diversas decisões judiciais. A questão atual não é sobre a validade do direito, mas sobre a interpretação que os tribunais superiores darão às regras de transição previdenciária. Por isso, é fundamental que os aposentados concentrem seus esforços na mudança legislativa, que pode garantir definitivamente esse direito. Para quem entrou com ação até abril de 2024, existe possibilidade de garantia de efeitos retroativos, mas somente se a lei mudar. Por isso, o nosso plano de ação inclui pressionar deputados e senadores para votar o texto que consagra sua escolha de regras a qualquer tempo, com efeito ex nunc, a partir do pedido de revisão, e ex tunc, para quem já tiver decisão favorável, garantindo a devolução dos descontos indevidos de sindicato e as diferenças de cálculos anteriores. Não adianta esperar que mudanças ocorram no STF. Mesmo que Alexandre de Moraes repense seu voto antes do encerramento do julgamento, isso não garante mais votos dos demais ministros. Se ele se juntar a Rosa Weber e André Mendonça, você terá apenas 2 votos favoráveis contra 3 contrários, e as regras sobre maioria qualificada impedem reabertura de julgamento sem provocação externa. A composição atual do Supremo Tribunal Federal mostra uma tendência de endurecimento nas interpretações relacionadas aos direitos previdenciários. Os ministros têm demonstrado preocupação crescente com o impacto fiscal das decisões favoráveis aos aposentados, priorizando argumentos de sustentabilidade do sistema em detrimento dos direitos individuais dos segurados. Essa realidade torna ainda mais urgente a mobilização pela mudança legislativa. O Poder Legislativo possui legitimidade democrática para estabelecer regras claras sobre os direitos previdenciários, retirando do Poder Judiciário a responsabilidade de interpretar dispositivos ambíguos da legislação previdenciária. Portanto, aposentado, deixe de lado a ansiedade por resultados judiciais imediatos e concentre-se na mudança legislativa. Avise seus familiares, netos,
amigos e vizinhos para que façam o mesmo cadastro. Disseminar essa ação é crucial. Quanto mais assinaturas, mais forte fica a pressão política. Compartilhe o link oficial da iniciativa popular no site da Câmara e oriente quem você conhece a preencher corretamente o CPF, o nome completo e o endereço. Em paralelo, mantenha seus processos ativos na via judicial, mas sem custear novas revisões que não vislumbram resultados sem a alteração da lei. Caso algum advogado tente cobrar taxa adicional para salvar sua revisão da vida toda ou oferecer revisões bancárias sem expertise contábil, questione a ética desse profissional e procure orientação de economistas ou contadores para revisões de empréstimos consignados, seguro prestamista e encargos de cartão de crédito consignado. Os processos judiciais, já em andamento, devem ser mantidos ativos como forma de preservar o direito futuro. Mesmo que as decisões atuais sejam desfavoráveis, a existência de ações judiciais protocoladas antes da eventual mudança legislativa pode garantir efeitos retroativos quando a lei for alterada. É importante também estar atento às tentativas de exploração por parte de profissionais que se aproveitam da situação de incerteza para oferecer serviços desnecessários ou sem fundamentação técnica. A ética profissional exige que advogados sejam transparentes sobre as reais perspectivas de sucesso dos processos, especialmente em um contexto de mudança jurisprudencial. Hoje, a luta pelos direitos dos aposentados exige união. Os fundos de campanha de deputados e senadores têm recebido milhões de reais e muitos legisladores ignoram as demandas reais de quem ganha benefício previdenciário. Precisamos pressionar Gabriel Souza, Maria do Carmo Alves, Ricardo Barros e todos que fazem parte da Comissão de Seguridade Social e Família para pautar essa iniciativa popular com urgência. A força política dos aposentados brasileiros é subestimada pelos representantes eleitos. Com mais de 35 milhões de beneficiários do INSS, esse grupo representa uma parcela significativa do eleitorado nacional. No entanto, a falta de organização e articulação política impede que essa força numérica se transforme em poder de influência nas decisões legislativas. As comissões temáticas do Congresso Nacional, especialmente a Comissão de Seguridade Social e Família, são os espaços onde as propostas relacionadas aos direitos previdenciários são debatidas e votadas. Pressionar os membros dessas comissões, através de contatos diretos, manifestações públicas e campanhas nas redes sociais, pode acelerar a tramitação da iniciativa popular. Não deixe que interesses eleitorais ou esquemas de poder atrasem o seu direito. A reforma da Previdência de 2019 exigiu votação por deputados federais e senadores, e a nova regra da vida toda precisa do mesmo empenho para ser restaurada. Mobilize-se, porque sem a lei, as interpretações atuais continuarão a endurecer o cálculo do seu benefício, impondo perdas irreparáveis. A Emenda Constitucional 103, que promoveu a reforma da Previdência de 2019, alterou profundamente as regras do sistema previdenciário brasileiro. Essas mudanças criaram regras de transição que, na prática, prejudicaram significativamente os trabalhadores que estavam próximos da aposentadoria, especialmente aqueles que contribuíram por longos períodos com salários menores no início da carreira. A revisão da vida toda surge como uma forma de mitigar os efeitos negativos dessas mudanças, permitindo que os aposentados escolham a regra de cálculo mais favorável entre as disponíveis no momento de sua aposentadoria. Essa possibilidade de escolha representa um princípio básico de justiça, considerando que as contribuições foram feitas sob diferentes regimes legais ao longo das décadas. O argumento governamental de que a revisão da vida toda causaria impacto fiscal desmedido não se sustenta quando analisado sob a perspectiva dos direitos adquiridos e da segurança jurídica. Os trabalhadores contribuíram ao longo de suas vidas profissionais com a expectativa legítima de que suas contribuições
seriam consideradas integralmente no cálculo de seus benefícios. Importante destacar que a revisão da vida toda não representa um privilégio ou benefício extraordinário, mas sim o reconhecimento de um direito fundamental decorrente das contribuições realizadas durante toda a vida laboral. O sistema previdenciário brasileiro sempre se baseou no princípio contributivo, segundo o qual o valor do benefício deve guardar relação direta com as contribuições realizadas pelo segurado. A situação atual cria uma distorção grave no sistema, pois aposentados com históricos contributivos similares podem receber valores muito diferentes dependendo apenas da data em que se aposentaram. Essa disparidade viola o princípio constitucional da isonomia e gera insegurança jurídica para todos os segurados do sistema. Concluindo, aposentado, lembre-se de que a revisão da vida toda, com a redação complementar do parágrafo único no artigo 3º, trará a você a possibilidade de recalcular sua média salarial com todos os salários de contribuição desde julho de 1994, aumentando a base de cálculo e ampliando o valor da renda mensal inicial. Não aceite menos do que isso. O recálculo considerando todo o período contributivo desde julho de 1994 pode representar aumentos significativos no valor do benefício, especialmente para aqueles que tiveram crescimento salarial ao longo da carreira. Muitos aposentados podem ver seus benefícios aumentarem em percentuais que variam de 10% a 30%, dependendo do histórico contributivo individual. Além do aumento no valor mensal do benefício, a revisão da vida toda também garante o pagamento das diferenças retroativas, desde a data de início da aposentadoria. Esses valores atrasados podem representar quantias substanciais, especialmente para aposentadorias concedidas há vários anos. A hora de agir é agora. Entre no portal da Câmara, busque a seção de iniciativas populares, apoie a proposta e convoque seu círculo de convívio para fazer o mesmo. Marque seus deputados federais nas redes sociais. Cobre posicionamentos claros, exija urgência e acompanhe cada fase do processo legislativo. O processo de apoio à iniciativa popular é simples e pode ser realizado através do site oficial da Câmara dos Deputados. É fundamental que cada aposentado se cadastre individualmente e oriente familiares e amigos sobre a importância dessa participação. Quanto maior o número de apoios, maior será a pressão sobre os parlamentares para dar prioridade à tramitação da proposta. Essa é sua última e única chance de garantir o direito legítimo à revisão da vida toda. Sem mudança na lei, os julgamentos permanecerão favoráveis ao governo federal, e você continuará à mercê de interpretações que ignoram sua história de contribuição previdenciária. Faça valer seu voto, fortaleça a ideia legislativa e assegure seu futuro com o benefício justo que você merece. A mobilização atual representa um momento histórico na luta pelos direitos previdenciários. A união de milhões de aposentados em torno de uma causa comum pode mudar definitivamente o cenário da Previdência Social brasileira, estabelecendo precedentes importantes para futuras gerações de trabalhadores. Não perca essa oportunidade única de fazer a diferença e garantir seus direitos.